Olá, meus amigos. Vamos retornando agora do intervalo. Vamos abordar esse assunto bastante interessante, que são as modalidades de família. Vamos conversar sobre a família natural, a família extensa ou ampliada e também a família substituta. Vamos conversar sobre essas três modalidades de família. O que é a família natural? Nós temos aí um gráfico, né, com 3 colunas desenhadas essas modalidades de família. A primeira delas é a família natural. A família natural é aquela formada pelos pais e pelos seus descendentes. Está prevista no artigo 25 do ECA. É a família de origem, né? A família biológica é a família natural. Pais e descendentes, artigo 25 do ECA. Já a família extensa, ou também chamada de família ampliada, é aquela prevista no artigo 25, parágrafo único do ECA. Significa aqueles parentes com os quais a criança tenha vínculo de afinidade e de afetividade, e também com os quais a criança tenha convivência. Portanto, para ser uma família extensa ou ampliada, não basta ser parente. Tem que ter convivência, tem que ser vínculo de afinidade e também vínculo de afetividade. Então, conviver com a criança. Não adianta uma avó querer ser chamada de família extensa ou ampliada se ela não convive com o neto. A avó que mora lá em outro estado da federação, que há muitos anos não vê seu neto, pode ser chamada de família extensa ou ampliada porque não tem o primeiro requisito, a convivência. Ainda assim, não basta ter convivência, é preciso ter afinidade. Afinidade é gostar das mesmas coisas, ter coisas em comum, né? Ter proximidade. E também não basta isso, precisa ter afetividade, precisa ter carinho, precisa ter amor um com o outro, porque senão não se pode falar também nessa modalidade de família. Então, primeiro se privilegia a família natural, que é formada pelos pais e pelos filhos. Na ausência dos pais ou algum tipo de impedimento, se parte para a família ampliada ou família extensa. Se tiver vínculo de afinidade, afetividade e convivência, o juiz poderá entregar essa criança para a família ampliada. Mas se não tiver, o juiz parte para a terceira modalidade de família. É a família substituta. A família substituta pode se dar por meio da guarda. A guarda objetiva tutelar uma situação de fato. Imagine, por exemplo, que uma vizinha pegou essa criança para cuidar, porque é madrinha da criança, e fica lá com ela há um bom tempo. Nesse caso, ela vai pedir uma guarda judicial. Ela vai dizer, olha, eu não sou família natural, não sou família extensa, mas eu sou uma família substituta e desejo pedir a guarda porque sou madrinha dessa criança e cuido dela desde que era pequena. Portanto, tenho a guarda. Tutela é quando os pais estão com o poder familiar suspenso ou destituído. Ou seja, aconteceu alguma coisa grave que esses pais praticaram contra a criança ou adolescente e o juiz suspendeu o poder familiar ou destituiu do poder familiar. Nesse caso, eu tenho a tutela. Por fim, a adoção é aquela modalidade que rompe todos os vínculos com a família natural e também com a família extensa, e a criança tem aí uma nova oportunidade de uma constituição de família por meio da adoção. Buscam-se em terceiros, né? A constituição de vínculo, um vínculo ligado pelo afeto, um vínculo ligado pelo amor e não pelo sangue, como é na família natural ou na família extensa. A partir dessas 3 modalidades de família, nós vamos falar de alguns detalhes de cada uma delas. Primeiro, o ECA privilegia a família natural. Ele diz que, excepcionalmente, será a família substituta, excepcionalmente será a família extensa ou ampliada. Primeiro ele quer a família natural. Não conseguiu na família natural, eu parto para a família extensa. Não consegui a família extensa, aí eu parto para a família substituta por guarda, tutela ou por adoção.
O ECA privilegia a igualdade entre os filhos. Não há qualquer distinção, como havia no Código Civil revogado de 1916, que tratava de forma diferente o filho, se fosse biológico ou se fosse adotivo. Na sistemática atual da Constituição Federal de 88, na sistemática do nosso Código Civil atual e também do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, os filhos biológicos e os filhos adotivos têm os mesmos direitos, inclusive sucessórios, previdenciários, todos são iguais, sem qualquer tipo de distinção. Igualdade entre os cônjuges no exercício do poder familiar também está lá no ECA, no artigo 21. Ou seja, a mesma autoridade que tem um pai, também tem uma mãe. Não há qualquer diferença entre eles, né? A mulher não tem menos direito em relação aos filhos que o marido, nem, né, a mulher tem mais direito do que o marido em relação aos filhos. Ambos têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações em relação ao filho. Então, se o filho mora com o pai, a mãe tem que dar alimentos. Se o filho mora com a mãe, o pai tem que colaborar com os alimentos, né? Os dois têm que dividir as despesas, os dois têm que dividir os conselhos, as orientações, a educação dos filhos. Por fim, o poder familiar. O que é esse poder familiar? Essa autoridade parental, essa autoridade do pai sobre o filho ou da mãe sobre o filho, que significa um dever de sustento, dever de guarda, dever de educação, de transmissão de herança cultural, de transmissão de crenças, de liturgias, de costumes, etc. É isso que é o poder familiar, ou também chamada de autoridade parental, que é uma expressão até mais moderna, mais nova, porque não é só do pai, é da mãe, né, de todos, né, autoridade parental, e não um poder familiar, que o poder pressupõe que o pai está numa hierarquia e a mãe numa hierarquia superior ao filho. Não, todos estão no mesmo plano. Todos estão no mesmo plano. A criança é titular de direitos e também tem suas obrigações com os pais, e os pais também têm direitos e obrigações com os filhos, né? A autoridade parental é uma expressão mais adequada, mais nova, mais moderna, mas o ECA ainda continua utilizando o poder familiar, o que nós nunca poderemos utilizar hoje, porque já foi superado pelo ECA, já foi superado pelo Código Civil e pela Constituição, é a antiga expressão chamada de pátrio poder. Este não pode mais, né? Nós não podemos usar mais pátrio poder, porque é uma expressão já superada. Hoje se fala em poder familiar, porque está no ECA, mas o certo já seria falar em autoridade parental, tá bom? Sigamos com a nossa fala. Artigo 26 do ECA diz lá: os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunto ou separadamente, no próprio termo de nascimento. Ou seja, um pai pode reconhecer um filho que teve fora do casamento por um mero termo de nascimento. Ou seja, vai lá no registro de nascimento onde foi registrada a criança e diz: olha, o fulano que nasceu e está sem pai, o pai dessa criança sou eu. Né? Pode fazer isso por testamento, ele pode deixar no testamento para depois da morte ser revelado que ele é o pai daquela criança. Pode fazer por escritura pública, faz uma escritura pública do cartório, né, um documento público. Pode fazer por qualquer outro documento público, inclusive no fórum, ele pode comparecer e o oficial, o servidor do fórum, pode fazer uma certidão. Aquilo é um documento público, dizendo: olha, eu vim aqui certificar na vara da infância que eu sou o pai daquela criança. Né? Ele pode fazer isso, qualquer que seja a origem da filiação. Então não faça qualquer distinção. Pode ser uma filiação que no passado se dizia adulterina, né? Fruto de um adultério ou fruto de um casamento anterior, não importa. Ele pode registrar sem qualquer distinção. Agora, uma pergunta que eu faço a vocês: pode por instrumento particular?
eu registrar um filho? A princípio, uma leitura do 26 do ECA diria que não, porque só fala em documento público. Mas o Código Civil, lá no artigo 1609, 2 do Código Civil, diz que instrumento particular arquivado em cartório também pode. Então, se eu for a um cartório, levo um documento particular e arquivo no cartório, né? E reconheço uma firma num cartório, por exemplo, seria possível por essa modalidade, né? Ou então, um documento particular também pode, segundo o Código Civil. Segundo o ECA, não. Qual que é o entendimento que usamos na prática? Pode. Conciliando o 26 do ECA com o Código Civil, vamos ter que as opções, né, os casos do ECA não são exaustivos. Nós temos outros também no Código Civil, que é a possibilidade de documento particular arquivado em cartório. O que é muito importante dizer? É que uma vez reconhecida a paternidade, mesmo que o testamento, se eu reconheci por testamento, ele for revogado, né, não vai perder o efeito a parte em que eu reconheci a paternidade. Ou seja, o reconhecimento da paternidade é um ato irrevogável. Nem no testamento, que é natural do Instituto do Testamento, eu poder em vida revogar a qualquer momento, na parte que eu reconheço a paternidade eu não posso revogar. O artigo 37 do ECA diz que o tutor ele vai ser nomeado por testamento ou por qualquer outro documento autêntico, né? Um pai pode deixar um tutor para o filho. Por exemplo, um pai que está muito doente, que vê que vai falecer, ou por testamento ou outro documento reconhecido firma, pode dizer, olha, eu deixo para o meu filho um responsável, vai ser um tutor que é o fulano de tal. Após o falecimento, claro, o juiz vai analisar se aquele tutor tem condições ou não de cuidar da criança, se não tem outra pessoa melhor. Entendo outra pessoa melhor, o juiz vai nomear, sim, um tutor diferente daquele escolhido pelo pai. O 39, parágrafo 2º do ECA, diz que é vedada a adoção por procuração. É uma questão que é muito cobrada em prova, porque as pessoas ficam na dúvida, porque lembra quando a gente estudou o casamento, lá no artigo 1535 do Código Civil, é possível se casar por procuração. Então eu posso passar uma procuração para uma pessoa ir lá no cartório e casar em meu nome, né? Eu dou uma procuração, meu companheiro ou minha companheira dá uma outra procuração e os dois podem casar em cartório, né? Por procuração. E aí vem a pergunta, e pode adotar por procuração? Já que o 1535 do Código Civil permite casar? Permite casar por procuração, mas adotar jamais. Porque o artigo 39, parágrafo 2º do ECA é expresso. Diz lá, é vedada a adoção por procuração. Ou seja, a adoção de tão importante que é o ato só pode ser feito pessoalmente. É um direito personalíssimo. Sobre o acolhimento institucional, né, que é acolher em instituição de acolhimento, olha o que fala o ECA, lá no artigo 19, parágrafo 1º do ECA, que foi alterado em 2017 pela Lei 13.509 de 17. Ela disse que o tempo de reavaliação de cada caso de criança em acolhimento é no máximo a cada 3 meses. Antes eram 6 meses na vigência, antes de 2017 do ECA. Agora, o artigo 19, parágrafo 1º, diz que a cada 3 meses uma criança em acolhimento tem que ter a sua situação revisada pelo juiz. O que significa isso? O juiz vai analisar se é caso de devolver essa criança para a família, se é caso de entregar logo essa criança mediante uma guarda provisória para uma família adotiva, se é caso de entregar para a família extensa. A cada 3 meses o juiz tem que fazer isso. E o ECA também traz um prazo máximo de 18 meses, né, para que a criança permaneça em acolhimento. Então, a criança só pode ficar em acolhimento por no máximo 18 meses.
Antigamente, antes da Lei 13.509 de 2017, esse prazo era de 24 meses. Então, esse prazo caiu de 24 para 18 meses. E o prazo de reavaliação, que antes era de 6, passou para 3. Ou seja, essa Lei 13.509 de 17, que eu chamo de Lei dos Prazos, ela acelerou o processo de adoção. Mas é claro que nem sempre a morosidade do processo depende do juiz. Há situações em que o juiz ele tem que manter a criança acolhida mesmo que o prazo seja superior a 18 meses. Pensem, por exemplo, em uma criança que não quer ser adotada. Ou seja, não tem como tirar essa criança, completou o prazo de 18 meses, não tem como mandar essa criança embora, ou esse adolescente embora. Ele não deseja adoção. Então, de forma fundamentada, o próprio artigo 19, parágrafo 2º do ECA, permita que o juiz justifique para manter essa criança em acolhimento em prazo superior a esses. Visita periódica aos pais privados de liberdade. Vejam comigo o artigo 19, parágrafo 4º do ECA. Ele diz que será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou com o pai privado de liberdade, pais ou mãe presos, por meio de visita periódica promovida pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional, quando a criança estiver acolhida pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Essa questão é muito cobrada em prova de concurso. Sempre o examinador pergunta para a gente se há necessidade de autorização judicial para uma criança visitar o pai ou a mãe que está em presídio, que está em cadeia pública. A necessidade de autorização, o ECA diz que não, que é independente de autorização judicial. Ou seja, se a criança está com o responsável legal porque os pais estão presos, é direito dessa criança de visitar o seu pai e ser levada pelo seu responsável sem autorização judicial. De igual modo, se essa criança estiver em um acolhimento institucional, em um abrigo ou em uma família acolhedora, por exemplo, esse acolhimento familiar ou institucional pode levar, por seu representante legal, pode ir lá levar a criança no presídio sem autorização judicial. Aqui eu só chamo a atenção para vocês da importância de se ter muito cuidado com esse dispositivo e com essa forma de levar crianças para dentro de presídios. Vocês viram no Jornal Nacional, que passou em vários outros jornais, que havia uma situação de criança que foi visitar junto com a mãe um presidiário e enquanto a mãe foi manter visita íntima com o marido, essa criança ficou do lado de fora e ela foi pega e levada para uma outra cela e colocada debaixo de uma cama. E o objetivo era violentar, estuprar essa criança assim que a mãe fosse embora. Olhem o perigo que é uma criança dentro de um presídio, sobretudo nesse presídio que o Supremo Tribunal Federal já disse que há um estado de coisas inconstitucional ou um estado com violação aos direitos humanos e direitos fundamentais. Me preocupa muito, como juiz da infância, garantir, sem autorização judicial, a presença de crianças e adolescentes em presídios. Eu tenho muita restrição com isso. Acho que é importante a criança manter os laços com os pais presos, mas nas condições carcerárias que nós temos hoje no Brasil, me parece que ali não é um lugar para se levar crianças e adolescentes. Ou se levar, nós temos que garantir realmente que seja um local adequado para receber. Não pode ser qualquer tipo de lugar.
Redobrado cuidado com o que nós já falamos em sala de aula, do artigo 23, parágrafo 2º do ECA, que foi alterado agora recentemente em 2018, né, pela Lei 13.715. O que nós conversamos? Nós falamos que a condenação criminal dos pais não implica em perda do poder familiar. Então, se um pai ou uma mãe praticou um crime de homicídio contra um vizinho, ela não vai perder, ou ele não vai perder o poder familiar em relação ao seu filho. Só vai perder o poder familiar em relação ao seu filho o pai ou a mãe que praticaram um crime doloso, não pode ser culposo, tem que ser doloso, mais grave, não pode ser com detenção, tem que ser apenado com reclusão, contra o seu próprio filho, contra o igual titular do poder familiar, ou seja, o marido praticar um crime doloso sujeito à reclusão contra a esposa, contra a companheira ou contra um descendente. Então, perde o poder familiar o pai em relação ao filho, aquele pai que foi e agrediu um neto, bateu num neto, a ponto, por exemplo, de provocar uma lesão corporal de natureza grave, que é um crime doloso, apenado com reclusão. Então, são essas as hipóteses de perda do poder familiar. Essa questão é muito cobrada em prova de concurso. Pergunta sempre o examinador se o crime é culposo, se o crime é penado com detenção, e nós já vimos que não é, tá bom? Lembrando sempre que se o João pratica um homicídio ou um roubo contra um vizinho, contra um amigo, não perde o poder familiar do filho, porque o crime não foi praticado contra o filho, nem contra o igual titular do poder familiar, ou seja, um cônjuge ou companheiro, e nem contra um outro descendente, um neto, por exemplo. Entendemos isso? Vamos seguir. Colocação em família substituta, guarda, tutela ou adoção. Diz o artigo 28 do ECA, sempre que um juiz for colocar uma criança em família substituta, entregar em guarda, em tutela ou adoção, primeira coisa que ele tem que fazer é ouvir a criança. E o juiz, é claro que ele não vai ouvir pessoalmente, ele vai ouvir por meio da sua equipe técnica, né? Ou ele pode fazer, se ele desejar ouvir, eu prefiro não fazer, eu prefiro delegar para minha equipe técnica, que com mais tranquilidade poderá fazer todos esses questionamentos para a criança num lugar adequado dentro do fórum, né? Com pelúcias, com brinquedos, com joguinhos que nós temos aqui no fórum, né? É um lugar da realização desse espaço da psicóloga, que tem isso para fazer ali o depoimento especial. Eu prefiro deixar que elas façam sozinhas. Mas se eu quisesse fazer diretamente essa pergunta para a criança, eu poderia fazer pelo depoimento especial. O depoimento especial é um sistema em que o juiz fica aqui na sala de audiência, junto com o promotor, com o defensor ou com o advogado, e aí, por um ponto, nós perguntamos para a psicóloga algumas perguntas e ela refaz essa pergunta para a criança, né? A criança informada que está sendo ouvida pelo juiz, pelas partes aqui dentro da sala de audiências, e aí a psicóloga, de uma forma mais lúdica, mais descontraída, formula aquelas perguntas para a criança. De qualquer forma, sempre que eu for buscar guarda, tutela ou adoção, ou seja, as 3 modalidades de colocação em família substituta, eu tenho que ouvir a criança. Se a criança for menor de 12 anos, o juiz vai considerar a depender das condições dela se manifestar, né? O juiz vai analisar de acordo com a idade, os argumentos dela e tudo mais. Agora, se ela tiver 12 anos ou mais, se ela for uma adolescente, aí o juiz fica vinculado à decisão dela. Então, se um adolescente disser, juiz, eu não quero ficar com minha mãe, eu não quero morar com minha avó, eu não quero morar com minha tia, o juiz está vinculado. Eu não quero ser adotada, o juiz está vinculado. É isso que diz o artigo 28 do ECA, né? Vamos cuidar muito desse artigo. E a próxima
etapa, o próximo slide, é muito importante para o Mato Grosso do Sul. Olha o que diz o ECA, lá no artigo 28, parágrafo 6º, lá onde que ele trata dos quilombolas, lá onde que ele trata das comunidades indígenas, diz o ECA que crianças e adolescentes provenientes de comunidades indígenas e quilombolas, né, e remanescentes de quilombolas, antes de o juiz entregar essa criança para uma outra família, né, para uma família mais distante, ele tem que cuidar para prioritariamente deixar essa criança ou adolescente no seio de sua comunidade. Ou, se isso não for possível, junto a membros da mesma etnia. Então, por exemplo, se eu tenho aqui em Sidrolândia aldeia de etnia terena e essa mãe ou esse pai terena não tem condições de cuidar mais de seu filho, antes de tirar essa criança dessa comunidade terena aqui de Sidrolândia, eu tenho com prioridade que verificar se nessa comunidade terena de Sidrolândia, se alguma outra família gostaria de ficar com essa criança. Se sim, prioridade é deles. Se não, eu tenho que buscar da mesma etnia, ou seja, existe alguma outra comunidade terena que gostaria de ficar com essa criança indígena? Por exemplo, uma comunidade lá de terenos, que é terena também, gostaria de ficar com a criança? Sim, então a prioridade é de vocês. Se não tiver nem aqui, nem outras comunidades terena, pessoas querendo ficar com aquela criança, aí sim eu vou entregar para uma família não indígena. Perceba isso, a mesma ideia vale para os remanescentes de quilombola. Em relação à indígena ainda, tem uma questão muito importante, que os processos que envolvem crianças e adolescentes indígenas, eu tenho 2 requisitos a mais. Eu tenho que ouvir sempre o representante do órgão federal responsável pela política indigenista. O que é um órgão federal responsável pela política indigenista? É a FUNAI, né? A Fundação Nacional do Índio é a FUNAI, o órgão federal que o ECA fala que é responsável pela política indigenista. E também tenho que ouvir um antropólogo. O antropólogo vai me dar um parecer antropológico do que é o melhor para aquela criança e adolescente a partir de todo o histórico daquela comunidade em que a criança vive. Entendemos isso? Sigamos. Colocação em família substituta, nós temos estrangeira. Aqui é um outro detalhe, a família substituta estrangeira, nós temos a seguinte possibilidade. Ela pode ser somente de uma forma, somente por adoção. Eu nunca vou entregar uma criança ou um adolescente para uma família estrangeira por meio de guarda ou de tutela. Sempre vai ser a adoção. Aqui está no artigo 31 do ECA. Essa é uma pergunta muito clássica de concurso. Se pergunta sempre assim: é possível o juiz conceder uma guarda provisória para fins de adoção para uma família estrangeira? Não, não é possível. Porque eu só posso fazer por adoção. E essa adoção nunca pode ser provisória. Ela tem que ser definitiva. O juiz pode entregar uma tutela de uma criança para uma família estrangeira? Não pode. Criança estrangeira só sai do Brasil por uma adoção definitiva. Nunca por uma guarda provisória, mesmo que para fins de adoção, nunca por tutela. Está lá no artigo 31 do ECA. E agora vamos falar sobre a família substituta, e aqui eu trago para vocês uma tela com 3 colunas dizendo da guarda, da tutela e da adoção. E aqui eu vou comparar cada uma delas. Guarda, tutela e adoção. A guarda, quando se emprega o sistema de guarda? Sempre que eu procuro regularizar a posse de fato. Fernando, o que é isso?
significa quando eu tenho a posse de uma criança ou adolescente, de fato, não de direito. Então, suponhamos que eu sou aquela madrinha ou aquele padrinho que convivo com aquela criança, com a família dela, e que essa criança passou a viver comigo, porque foi estudar na minha cidade, foi fazer um curso, né, iniciar um ensino médio, foi fazer um ensino fundamental lá na minha cidade, porque os pais não tinham condições, eu sou padrinho da criança, ela foi lá morar comigo. Então, eu não tenho nenhum documento. Então, para resolver o problema, essa criança tem pai, tem mãe, os pais e mãe têm poder familiar sobre essa criança, elas só não estão podendo viver ali naquele lugar que eu moro, que tem mais recursos. Nesse caso, eu peço ao juiz uma ação de guarda, faço um pedido de guarda para o juiz, porque é o objetivo tutelar uma situação de fato. A criança já está morando comigo, faço pedido de guarda. A tutela é diferente. A tutela pressupõe que os pais da criança, pai e mãe, não tenham um poder mais familiar, porque eles têm um poder familiar suspenso pelo juiz ou destituídos. O que significa? Eles praticaram alguma coisa muito grave contra a criança ou contra o adolescente, deixaram em negligência, praticaram crimes contra essa criança ou adolescente, e o juiz ou suspendeu o poder familiar, que é temporário, durante o curso do processo, ou destituiu do poder familiar. Disse, a partir de hoje, não tem mais vínculos com esses pais biológicos. Nesse caso, o juiz entrega a criança para um responsável mediante o termo de tutela. E a adoção, o que é a adoção? É mais do que a guarda, é mais que a tutela. Rompem-se todos os vínculos, desligam todos os vínculos com a família biológica e essa criança passa a se unir pelo afeto com uma outra família. Nós temos um vínculo de paternidade, um vínculo de filiação constituído a partir do afeto. Todos os vínculos desaparecem, com exceção dos vínculos, os impedimentos matrimoniais. O que isso significa? Que lá no registro da criança fica constando, ninguém vai ver na certidão, mas lá no registro consta que essa criança ainda é filho de João e de Maria, que mora no lugar tal, na rua tal, com CPF tal, filhos de tal pessoa. Para quê? Porque se um dia essa pessoa for casar, lá no registro vai constar que ela é filha biológica daquele casal, para evitar que irmãos casem com irmãos, que pai casem com filhos biológicos, né? Para evitar isso, a adoção rompe em todos os vínculos, exceto os impedimentos matrimoniais. Todas elas, tanto na guarda, como na tutela, como na adoção, se garante direitos previdenciários. Isso até hoje, porque nós já falamos em sala que nós tivemos uma lei aprovada no ano passado, que era uma emenda à Constituição, a emenda constitucional 103 de 2019, e essa emenda constitucional diz que apenas a tutela, e é claro, a adoção, né? Ela não fala, mas não há qualquer dúvida, porque a adoção dá os mesmos direitos do filho biológico, mas ficou silente a emenda constitucional sobre a guarda. Então a discussão é de que, a partir da emenda constitucional 103 de 2019, a guarda não daria mais direito previdenciário. Claro que o Supremo Tribunal Federal vai ser chamado futuramente a resolver essa discussão, né? Porque o entendimento que nós sempre tivemos até hoje é que não deveria, e o STJ sempre entendeu assim, que não deveria haver qualquer distinção entre guarda, tutela e adoção para os direitos previdenciários. A guarda é revogável, ou seja, se eu pego uma criança para estudar lá na minha cidade porque sou padrinho dela, o dia que essa família entender que essa criança não deva continuar mais, eu peço para o juiz a desistência em relação à guarda. Ou seja, a guarda é revogável a qualquer momento. A tutela, idem.
também é revogável a qualquer momento, né? Eu posso desistir da tutela. Mas a adoção é irrevogável. Uma vez que eu adotei uma criança e um adolescente, eu não posso mais devolver, né? Eu tenho o chamado estágio de convivência, que é um período fixado pelo juiz, segundo critérios legais, em que eu posso, se essa criança não se adaptar ou a família não se adaptar à criança, posso devolver. Mas, quando o juiz der a sentença de adoção, não se devolve mais, é irrevogável. Claro que há algumas exceções legais para isso e que nós vamos falar lá na frente, a jurisprudência construiu algumas exceções, mas a característica da adoção é de ser irrevogável. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas modalidades. Guarda. A guarda está lá no 33 do ECA. Nós falamos que um guardião tem o dever de assistência material, moral e educacional com a criança, tem o direito de opor-se a terceiros, inclusive os pais. Se um guardião está com a criança, é ele que tem o direito sobre a criança, é ele que tem o direito de dizer o que ela deve fazer e o que não deve fazer. E ele pode, inclusive, se voltar contra os próprios pais, né? Porque quem tem aquele documento, quem é o representante legal da criança, é o guardião. Ela, como nós já falamos, destina-se a regular uma posse de fato, diferente da tutela, que pressupõe suspensão de instituição do poder familiar, e diferente da adoção, que rompem-se os vínculos. Falamos que é possível guarda provisória sempre, exceto na adoção internacional, que lá não é possível. Na adoção internacional não posso conceder uma guarda provisória para uma pessoa, já na adoção nacional é possível. Na adoção nacional, o juiz, né, pode entregar um termo de guarda provisória durante todo o estágio de convivência com a criança, é possível. Mas na adoção internacional, só sai daqui nunca com guarda, nunca com tutela. Na adoção internacional, só sai do Brasil com a sentença definitiva de adoção. Falamos que a guarda confere os direitos previdenciários, com essa observação da emenda 103 de 2019, que nós vamos ter que ver como o Supremo vai decidir isso, e dizer também que a concessão de guarda a terceiros aparentemente não impede o direito de visita dos pais. Está lá no 33, parágrafo 4º do ECA. Então, assim, o juiz concedeu o termo de guarda provisória para um padrinho, para uma madrinha, porque a criança vai estudar na capital. Os pais podem lá visitar essa criança, né? Então, a concessão de uma guarda a terceiros não impede o direito de visita dos pais. Contudo, tem duas situações que é possível suspender. Primeiro, se o juiz decidir que não é o melhor para a criança esse contato, vai que o juiz entende que esses pais não são boas influências para essa criança, o juiz pode determinar que não se faça visita, e também quando for guarda para fins de adoção. Vocês imaginam, por exemplo, uma situação em que o juiz retira a criança dos pais, porque os pais não estão cuidando muito bem, estão maltratando a criança, e entrega para uma família para fins de adoção durante o curso do processo. Não teria lógica o juiz permitir a visita desses pais para essa criança, né? Se o objetivo vai ser a adoção, não tem lógica autorizar a visita. Seguindo também, a família acolhedora é um tipo de guardiã da criança, também chamado de acolhimento familiar. O que é a família acolhedora, gente? A família acolhedora é um sistema temporário, é excepcional, que permite que uma família de um determinado município que não queira adotar uma criança, que ela faça um curso de preparação e ela vai receber na sua casa essa criança que está num acolhimento, por exemplo, né? Ele recebe essa criança, essa família acolhedora recebe na sua casa, essa criança convive junto com seus filhos, mas a criança sabe que ela está ali temporariamente. Ela está esperando que a vara da infância decida o rumo da vida dela.
Qual que é a vantagem? É que ela vai estar em uma família, ela não vai ficar dentro de um acolhimento, né? As questões, essa família acolhedora, ela pode até receber repasses, ela pode receber um valor do município para ela manter as despesas dessa criança. Geralmente é de um salário mínimo. Cidrolândia, por exemplo, tem o sistema de família acolhedora. Campo Grande também tem implantado. Qual que é a diferença que Cidrolândia e Campo Grande estão tendo hoje? O que está acontecendo? É que as famílias não estão querendo ser famílias acolhedoras, mesmo recebendo um salário mínimo, por exemplo. Nossa, mas como, Fernando? Acreditem, as famílias não querem receber porque dizem, olha, eu quero, na verdade, adotar. Ou eu não quero nem receber criança porque eu não tenho condições de cuidar da criança. E acaba não recebendo, mesmo havendo uma prestação, uma contraprestação, um pagamento de um valor. E isso é um problema muito grave nessa parte da família que quer adotar, mas ela não pode ser família acolhedora. Existe um artigo do ECA que diz isso, é o 34, parágrafo 3º. Esse artigo 34, parágrafo 3º, ele diz que a família acolhedora não pode estar cadastrada para adoção. Ou seja, quem quer ser família acolhedora não quer adotar. Ela se prepara, ela faz curso, ela recebe um valor para cuidar da criança enquanto a justiça determina se essa criança vai voltar para a família de origem ou se ela vai para a adoção. Mas essa família acolhedora não pode adotar. Eu sou muito crítico desse artigo 34, parágrafo 3º do ECA. Por quê? Eu digo o seguinte, e se essa família acolhedora se apaixonar pela criança? Se essa família acolhedora, que no início quis só acolher enquanto a vara da infância decidiu o rumo dela, por que não pode adotar? Geralmente as pessoas que são contra, e por isso que o ECA proíbe, pelo seguinte, o ECA dizia, olha, essa família acolhedora, ela vai passar na frente das famílias que querem adotar, que estão lá esperando a criança para adotar. Então não seria justo. Só que só vai para a família acolhedora no nosso país aquelas crianças ou adolescentes com dificuldade de serem adotadas, que são aqueles maiores de 3 anos de idade. Por que impedir uma família acolhedora que recebeu uma criança que não tem o perfil da maioria dos adotantes, uma criança com 8, 10 anos, que não está no perfil da maioria, por que não permitir que essa família acolhedora, se surgir o vínculo de afeto, adote? Eu nunca consegui encontrar resposta para isso. Porque para mim isso é um verdadeiro absurdo do ECA que precisa ser mudado. Ora, se houve um vínculo de afeto, de amor consolidado entre a família acolhedora e a criança que está sob sua responsabilidade, e ninguém no Brasil quer adotar, por que não se permitir essa adoção? Mas, até hoje, a redação do ECA é de que família acolhedora não pode adotar, infelizmente. Saímos da guarda, vamos falar agora sobre o 36 do ECA, que trata da tutela. Quando que vai a tutela? A tutela, ela tem vigência até que o adolescente complete 18 anos de idade. Completos os 18 anos de idade, acaba-se a tutela. Então o tutor é responsável por seu pupilo até que ele complete 18 anos de idade. Completos esses 18 anos, acaba-se a tutela. Enquanto a guarda pressupõe, né, uma posse de fato, ou seja, que a criança está comigo, mas não tem um documento, eu tenho que entrar com um pedido para conseguir tutelar essa situação de fato, a tutela pressupõe a prévia suspensão ou destituição do poder familiar. Ou seja, eu não tenho mais poder familiar dos pais. Aí sim eu nomeio um tutor. O tutor, se os pais não indicarem, ele pode ser indicado pelo próprio juiz e o juiz vai analisar, inclusive, se aquele tutor indicado pelos pais possui
condições, se aquele tutor possui condições de cuidar realmente da criança. Se o juiz visualizar que não tem condições, o juiz nomeia outro tutor. Direitos, o pupilo em relação ao tutor tem direitos previdenciários. Então, suponhamos que eu seja tutor de uma criança de 5 anos de idade e eu venha morrer. Essa criança vai ser meu dependente previdenciário, né? A criança é dependente do seu tutor. E lembrando que a tutela, igual à guarda, é revogável. Somente a adoção que é irrevogável. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a adoção. Esse artigo que trata da adoção está lá no 39 seguintes do ECA, né? É um importante instituto, como vocês sabem, eu gosto muito desse assunto, dessa temática muito cativante, instigante. Estou até fazendo minha tese de doutoramento lá na USP, estudando esse assunto, que é muito gostoso, esse assunto que é uma saída para as milhares de crianças hoje que estão em acolhimento em nosso país. Sobre a adoção, ela é uma medida excepcional, ou seja, a prioridade é da família biológica, da família natural, depois a prioridade vira da família extensa, só se não conseguir nem na família biológica, nem na família extensa, é que o juiz coloca uma criança em adoção. A regra da adoção é irrevogável, ou seja, finalizada a situação, finalizado o processo de adoção, a criança não pode ser devolvida. Mas o STJ, em 2017, no recurso especial 1.545.959, apreciou um caso de uma criança que foi adotada por seu pai adotivo e foi criado, na verdade, pela família do pai biológico falecido. Ou seja, o pai adotivo fez a adoção, mas não cuidou da criança. E aí, essa criança foi criada mesmo pela família do pai biológico falecido, pela família extensa. Nesse caso, o STJ permitiu a revogação da adoção. Ou seja, que essa família, né, pedisse a adoção dessa criança, né? Revogou, acabou com aquela adoção e aqui se adotou novamente. É a forma correta de se revogar a adoção, é por meio de uma nova adoção. Então, por exemplo, eu adoto uma criança, depois eu abandono essa criança para voltar de novo para aquela família. Suponhamos que tem um tio que agora apareça e que deseja essa criança, ele vai entrar com uma nova ação de adoção para poder ficar com essa criança. Adoção, como nós falamos lá no 39, parágrafo 2º, não é possível por procuração. Eu só posso adotar pessoalmente. O adotante, ele tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Quem adota tem que ter no mínimo 18 anos de idade e tem que ter uma diferença de 16 anos em relação a quem adoto. Então, o adotante e o adotado tem que ter uma diferença de idade de 16 anos. É possível, Fernando, relativizar esses 16 anos? É possível. O STJ, em vários julgados, já autorizou essa relativização. O STJ disse, no melhor interesse da criança, é possível isso acontecer. Pensem, por exemplo, numa criança que tenha 12 anos de idade e eu não consiga ter um adotante com 16 anos, mas tem um adotante com 15, 14 anos de diferença da criança. O que é melhor? Autorizar a relativização dessa idade dos 16 ou deixar essa criança trancada dentro de um abrigo? Com certeza, relativizar. Se não for muita essa diferença de idade, é possível relativizar. Por que se não for muita, Fernando? Porque se for muita, se for pouca, quer dizer, pouca diferença da idade do adotante para o adotando, por exemplo, só 5 anos de diferença, não vai parecer nem pai e filho, vai parecer, né, uns companheiros, né, que eles têm a mesma idade, serviriam para ser um casal. Então eu não posso deixar isso acontecer.
Para evitar isso é que tem esse período de 16 anos, esse lapso de 16 anos de diferença. Adotando, quem está em processo de adoção, portanto, né? Ele deve ter no máximo 18 anos a data do pedido. O que isso significa? Significa assim, quem adota tem que ter no mínimo 18 anos para adotar. E quem adotando, aqui o ECA diz no artigo 40, que tem que ter no máximo 18 anos a data do pedido. Para que 18 anos no máximo? Para ser regido pelo ECA. Porque se a pessoa tiver mais de 18 anos, a regra é o Código Civil. Então, como é que funciona a brincadeira? Funciona assim. Para eu aplicar o ECA e o processo ser regido por uma vara da infância, essa pessoa que vai ser adotada tem que ter no máximo 18 anos. Fernando, e se a pessoa que vai ser adotada, eu posso adotar uma pessoa adulta? Posso, só que não vai ser aplicado o ECA, vai ser aplicado o Código Civil Brasileiro. Mas eu posso adotar uma pessoa de 20, de 25 anos, de 30, desde que eu tenha 16 anos de diferença em relação a ela, é possível. Só que enquanto uma adoção de uma pessoa até 18 anos será processada numa vara da infância e se aplica o ECA, uma adoção de uma pessoa com mais de 18 anos vai se dar numa vara de família e vai se aplicar o Código Civil. Agora, cuidado. É possível, sim, que eu tenha um caso de uma pessoa com mais de 18 anos sendo aplicado o ECA e sendo regida lá numa vara da infância, sendo julgada numa vara da infância. Em que situação é essa? Em que a pessoa adotada tem mais de 18 e eu não vou aplicar o Código Civil e nem vou mandar o processo para uma vara de família. Vai se dar no ECA e numa vara da infância. Quando essa pessoa for adotada com menos de 18 anos, e aí já convivia com essa família, né? Está lá como na forma de guarda ou numa forma de tutela, bem antes dos 18 anos, já esteja vivendo com aquela família, aí ela completa 18 anos, 19, 20, lá pelos 20 anos eu decido adotá-la. Então, nessa hipótese em que ela já estava numa prévia situação de guarda ou de tutela, passou dos 18 anos, eu ainda posso resolver esse caso numa vara de infância e aplicando, portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito cuidado com essa questão. É possível, sim, a adoção de adulto no Brasil. Muita gente pensa que não, que é só criança e adolescente. Então, vale a pena essa observação. Sobre a adoção, o artigo 41 do ECA diz que ela cancela, ela isola, ela mata qualquer vínculo com a família biológica. Destruímos qualquer vínculo com a família biológica, exceto os impedimentos matrimoniais, porque nós queremos evitar que pai case com filho, que irmãos casem com irmãos biológicos, né? Para evitar isso é que a partir do momento que uma família nova adota uma criança, eu apago todo o passado dela, mas deixo anotado lá no registro quem era o pai, quem era a mãe, né? Para eu saber, né, que no dia que essa criança adotada for casar, eu verificar se ela tem algum parentesco com quem ela está casando. O ECA também diz, lá no artigo 42, parágrafo 1º, que não tem, e só uma observação antes disso, no parágrafo 2º do artigo 41, ele diz que eu tenho todos os direitos sucessórios da criança adotada com sua nova família, é claro. É como se fosse um filho adotivo hoje, é como se fosse um filho biológico. Ele tem todos os direitos iguais, inclusive fins sucessórios. No artigo 42, parágrafo 1º do ECA, ele diz expressamente que não pode adotar, os avós não podem adotar os netos. E os irmãos não podem adotar um outro irmão. Então, por exemplo, a minha avó não pode me adotar, meu avô não pode me adotar, meu irmão não pode me adotar e nem eu posso adotar os meus irmãos. O ECA veda apenas isso. Ascendentes não podem adotar os descendentes e nem irmãos podem adotar irmãos. Isso está lá no artigo 42, parágrafo 1º.
Tio pode adotar sobrinho? Pode ou não pode? Pode. Não está na vedação do 42, parágrafo 1º. Tios podem adotar sobrinhos, primos podem adotar primos. Só que, se cair numa questão objetiva e disser, segundo ECA, ascendentes não podem adotar descendentes, certo ou errado? Certo. Irmãos não podem adotar irmãos, segundo ECA, certo. Cuidado com uma questão se falar do entendimento do STJ. O STJ excepcionalmente entende que é possível avós adotar netos e irmãos adotar irmãos, segundo a jurisprudência do STJ. Então, muito cuidado se a questão pede a letra do ECA ou se pede a jurisprudência do STJ. Se for ECA, a ascendente não pode adotar descendente, nem irmãos adotar irmãos. Agora, na jurisprudência do STJ é possível. Fernando, em que situação que isso seria possível? Quando um avô, por exemplo, começa a criar uma criança desde muito cedo, ainda bebê, essa criança nem conheceu sua mãe e seu pai que sumiram no mundo, e essa criança cresce chamando os avós de pai e de mãe. Numa situação dessa, o STJ admitiu a adoção dos avós. E também o ECA, o STJ, já admitiu que um irmão, na mesma situação, dois irmãos, cuidado com isso, eram dois irmãos, e só pode adotar no Brasil conjuntamente quem for casado ou viver em união estável. Posso adotar sozinho, mas se eu decidir adotar conjuntamente, eu tenho que ser casados ou viver em união estável. O STJ admitiu que dois irmãos juntos adotassem um outro irmão. Olha só, ele quebrou duas regras, que os irmãos não podem adotar irmãos, e também quebrou a regra que diz que duas pessoas só podem adotar juntas quando forem casados ou viverem em união estável. E aí eram dois irmãos que decidiram adotar o seu terceiro irmão. Por que que o STJ decidiu isso? Porque desde pequenininho esse terceiro irmão era criado por dois irmãos e essa criança tratava esses dois irmãos como pais, pela diferença considerável de idade. Então, nesse caso, o STJ, após a morte, né, desses familiares, autorizou aí essa adoção dos irmãos, adotando irmãos. Casal homoafetivo pode adotar? Pode, como qualquer outra pessoa. No Brasil nós temos o casamento de pessoas do mesmo sexo, podemos ter uma união estável de pessoas do mesmo sexo, temos direito sucessório entre eles e também podem adotar. É o STJ decidindo isso no recurso especial 1.333.086. Adoção póstuma ou nuncupativa. O que significa isso, Fernando? Adoção póstuma ou nuncupativa. Significa que houve uma morte no curso do processo. Está lá no artigo 42, parágrafo 6º do ECA. Como é isso? Duas pessoas manifestaram interesse, né? Um adotante, pode adotar sozinho também, entrou com uma ação para adotar uma pessoa, uma criança, um adolescente. E no meio desse processo, essa pessoa morreu. Ora, quando ela procura um advogado, outorga uma procuração para entrar com uma ação e faz um pedido, que ela dizendo que eu vou comparecer na frente do juiz para manifestar minha vontade em adotar, mas o processo às vezes demorou tanto tempo, ela morreu no curso do processo. Seria justo dizer que essa adoção não vai ser concretizada? O ECA entende que não. Artigo 42, parágrafo 6º, diz que quando ela manifesta de forma inequívoca o desejo de adotar, se ela morrer no curso do processo, o processo vai continuar e a adoção será finalizada. Lembrando que o STJ também já admitiu que, antes de iniciar o próprio processo, se essa criança for tratada no seio da sua família como filho, era apresentada assim em público,
todos conheciam dessa forma, mesmo antes de chegar a entrar com a ação, se houver falecimento, nesse caso, autorizou também a adoção. Olha as condições que nós temos aqui, a diversidade da realidade entre o que está escrito no ECA e a prática jurisdicional, a jurisprudência de nossos tribunais, resolvendo um monte de situações da vida. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esse assunto bastante instigante e bastante emocionante, porque fala da vida, fala dos afetos, fala da família, fala de amor. Isso nós continuamos no nosso próximo encontro. Até lá, um grande abraço, leiam e estudem bastante os nossos slides. Até lá!